Todos riram dela, até que o homem mais rico da sala a chamou de esposa. Ela só queria desaparecer, mas ele a fez brilhar diante de todos. Inscreva-se no canal para ver o que aconteceu depois. Mas o que ninguém esperava era que Leonardo Mendes, o magnata de 35 anos, dono do império imobiliário Mendes em Associados e o homem mais rico presente no evento, se aproximasse de Marina com uma proposta inesperada: um casamento de conveniência por 2 anos. Ele precisa de uma esposa para garantir uma herança familiar, e ela precisa do dinheiro para salvar sua avó. O que começou como um acordo puramente comercial se transforma em uma jornada de descobertas, preconceitos superados e um amor verdadeiro que floresceu onde menos se esperava. Marina terá que navegar pelo mundo dos ricos, enfrentar a inveja e os ataques de quem duvidou dela, enquanto descobre que, às vezes, o amor surge nos lugares mais improváveis. O som do aspirador de pó ecoava pelo corredor vazio do 47º andar do edifício Copacabana, um dos mais luxuosos da Avenida Paulista. Marina Santos ajustou a faixa do cabelo castanho que sempre escapava do rabo de cavalo e olhou o relógio no pulso. Um Casio digital que ganhara da avó há 5 anos. Eram quase 10 da noite e ela ainda tinha 3 salas para limpar antes de poder pegar o último ônibus para casa. Marina! A voz estridente de Dona Cleide, a supervisora da limpeza, cortou o ar. Preciso falar com você. A jovem de 28 anos desligou o aspirador e se dirigiu até onde a mulher de cabelos grisalhos a esperava, com uma expressão que misturava pressa e irritação. Aconteceu uma coisa aqui. A Jéssica, que ia trabalhar no evento de amanhã à noite, ficou doente. Você vai ter que cobrir o turno dela. Marina sentiu um frio na barriga. Os eventos no último andar eram um território desconhecido para ela. Durante os 2 anos em que trabalhava no prédio, sempre ficara nos andares administrativos, longe dos holofotes e das pessoas importantes. Mas, Dona Cleide, eu nunca trabalhei em evento. Não sei nem como é o procedimento. Não tem muito segredo, menina. É um leilão beneficente. Você vai servir os canapés, recolher os copos sujos e ficar invisível. O pessoal rico não gosta de ser incomodado por gente como a gente. Dona Cleide entregou-lhe um papel com instruções. O uniforme da Jéssica está no armário do 50º andar. Deve servir em você. Marina engoliu em seco. O dinheiro extra do evento seria uma bênção. Sua avó, Dona Rosa, precisava de medicamentos caros para o diabetes e o orçamento familiar estava mais apertado que nunca. Tá bem, eu vou. Ótimo. Amanhã às 6 da tarde você já tem que estar lá em cima, arrumada e pronta. E Marina? Dona Cleide baixou o tom de voz. Essa gente não é como a gente. Eles vivem num mundo diferente. Não se meta onde não foi chamada e não dê opinião sobre nada. Faz seu trabalho e pronto. No dia seguinte, Marina chegou ao prédio 2 horas antes do evento. O uniforme da Jéssica, uma saia preta que ficou apertada na cintura e uma blusa branca que esticava nos ombros, a fazia se sentir desconfortável. Ela tentou amarrar o cabelo num coque mais sofisticado, mas os fios rebeldes insistiam em escapar. O 50º andar havia sido transformado em um salão deslumbrante. Lustres de cristal pendiam do teto, mesas cobertas com toalhas de linho branco exibiam peças de arte que seriam leiloadas, e um bar completo ocupava uma das laterais. Marina nunca havia visto tanto luxo reunido em um só lugar. Você é a substituta da Jéssica? Uma mulher elegante, de cerca de 50 anos, vestindo um tailleur azul marinho, se aproximou dela. Sou Helena, a cerimonialista do evento. Suas funções são simples: circular com as bandejas de canapés, manter os copos sempre cheios e recolher o que estiver sujo. Não converse com os convidados, a não ser que seja estritamente necessário. Alguma dúvida? Não, senhora. Ótimo. Os primeiros convidados chegam em 15 minutos. Marina passou os minutos seguintes organizando as bandejas e tentando acalmar os nervos. Através das janelas panorâmicas, a cidade de São Paulo se estendia até onde a vista alcançava. Um mar de luzes que começavam a se acender com o anoitecer. Os convidados começaram a chegar pontualmente às 8 horas. Homens de terno impecável e mulheres deslumbrantes em vestidos que provavelmente custavam mais que o salário anual de Marina encheram o ambiente com conversas em tom baixo e gargalhadas elegantes.
Marina circulava discretamente entre os grupos, oferecendo os canapés gourmet preparados por um dos melhores buffets da cidade. Ela tentava se manter invisível, como havia orientado Dona Cleide, mas não podia evitar observar aquele mundo tão diferente do seu. Foi quando se aproximou de um grupo de mulheres próximo às janelas e sua vida mudou para sempre. Não mais... Ai meu Deus, olha só isso! A voz aguda de uma mulher loira, coberta de joias, cortou o ar próximo às janelas panorâmicas. Quem foi que contratou essa empresa de limpeza? A garota nem sabe se vestir direito. Marina congelou com a bandeja de canapés na mão, sentindo todas as palavras como punhaladas. O grupo de 5 mulheres elegantes havia parado de conversar para olhar diretamente para ela. Sérgio, você viu isso? A loira chamou um homem de meia idade que conversava próximo dali. A roupa nem serve na menina, parece que catou no lixo. As gargalhadas ecoaram pelo grupo e Marina sentiu o rosto pegar fogo. A saia realmente estava apertada e ela havia tentado disfarçar puxando a blusa para baixo. Mas isso só havia piorado a situação. Fernanda, deixa a menina em paz, disse uma das mulheres, mas o tom não carregava verdadeira compaixão, apenas um constrangimento social. Em paz? Patrícia, olha o estado dela. Cabelo desarrumado, roupa emprestada. É por isso que eu sempre falo que eventos de caridade deveriam contratar apenas empresas premium. Essa gente não tem o mínimo de classe. Marina queria desaparecer. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto segurava a bandeja, e ela podia sentir os olhares curiosos de outros convidados que haviam notado a comoção. Com licença, ela murmurou, tentando se afastar do grupo. Mas ela ainda tem sotaque do interior. Fernanda riu mais alto. De onde você é, querida? Do sertão? Sou de São Paulo mesmo. Marina respondeu baixinho, sem conseguir evitar que sua voz tremesse. São Paulo? Qual parte? Porque pelo jeito de se vestir e falar, não deve ser da nossa São Paulo, né, meninas? O grupo explodiu em risadas novamente. Marina sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos, mas respirou fundo. Precisava daquele dinheiro. Não podia se dar ao luxo de abandonar o trabalho por causa de algumas pessoas cruéis. Fernanda, uma voz masculina, grave e firme, cortou as gargalhadas como uma lâmina. Você poderia ter um pouco de educação? Todas se viraram na direção da voz. Marina também olhou e viu um homem alto, de cabelos escuros e olhos castanhos penetrantes, vestindo um terno que provavelmente custava mais que ela ganhava em um ano. Tinha cerca de 35 anos e uma presença que parecia comandar naturalmente o ambiente. Leonardo! Fernanda mudou completamente o tom de voz, adotando uma doçura artificial. Não vi você chegar. Como está? Mas Leonardo Mendes, Marina reconheceu o nome sussurrando entre os convidados. Nem sequer olhou para Fernanda. Seus olhos estavam fixos nela, e por um momento Marina se sentiu como se estivesse sendo realmente vista, não apenas observada como uma curiosidade. Você está bem? Ele perguntou diretamente para Marina, ignorando completamente o grupo de mulheres que o observava boquiaberto. Sim, senhor. Com licença. Marina tentou se afastar novamente, mas Leonardo deu um passo na direção dela. Qual é o seu nome? Marina. Ela respondeu quase sussurrando. Marina. Ele repetiu o nome como se estivesse testando o som na língua. Um nome bonito. O silêncio no grupo era ensurdecedor. Fernanda havia empalidecido visivelmente, e as outras mulheres trocavam olhares confusos. Leonardo, querido. Fernanda tentou retomar a atenção. Estávamos apenas brincando. Você sabe como é. Não, ele disse, ainda olhando para Marina. Eu não sei como é. Por que não me explica? A pergunta carregava uma ameaça velada que fez Fernanda gaguejar. Nós... Não foi nada demais. Leonardo finalmente se virou para o grupo e Marina pode ver uma frieza em seus olhos que a fez agradecer por não estar sendo direcionada a ela. Fernanda, Patrícia, senhoras. Sua voz era educada, mas gelada. Creio que vocês tenham coisas mais interessantes para fazer do que humilhar uma pessoa que está trabalhando honestamente. Claro, Leonardo. Tem razão. Fernanda forçou um sorriso. Vamos, meninas. Vamos ver as peças do leilão. O grupo se dispersou rapidamente, deixando Marina sozinha com o homem mais poderoso da sala. Ela podia sentir dezenas de olhares curiosos direcionados a eles,
e isso só aumentou seu nervosismo. Sinto muito por isso, Leonardo disse suavemente. Algumas pessoas se esquecem de que educação não se compra com dinheiro. Marina assentiu, ainda sem conseguir formular uma resposta adequada. Aquele homem, que ela sabia ser Leonardo Mendes, dono de um dos maiores grupos imobiliários do país, estava se desculpando com ela, uma simples faxineira. Obrigada, ela conseguiu dizer. Leonardo estudou seu rosto por um momento, como se estivesse memorizando cada detalhe. Marina, ele disse novamente, gostaria de conversar com você depois do evento. Você poderia me esperar? A pergunta foi tão inesperada que Marina quase derrubou a bandeja. O senhor quer conversar comigo? Sim, é importante. Ele olhou ao redor do salão e depois voltou os olhos para ela. Muito importante. O evento terminou às 11 da noite, mas para Marina pareceu durar uma eternidade. Depois do encontro com Leonardo Mendes, ela mal conseguiu se concentrar no trabalho. Suas mãos tremiam toda vez que servia um canapé, e ela sentia os olhares curiosos dos convidados que haviam presenciado a cena com Fernanda. Helena, a cerimonialista, se aproximou dela enquanto Marina recolhia os últimos copos vazios das mesas. Marina, o Sr. Mendes pediu para que você aguarde no escritório dele no 45º andar quando terminar aqui. O segurança do prédio já foi avisado. O coração de Marina disparou. Durante as 3 horas que se passaram desde a conversa, ela havia criado 1000 teorias sobre o que Leonardo poderia querer com ela. Talvez ele quisesse oferecer um emprego melhor, ou talvez estivesse apenas sendo educado e quisesse se certificar de que ela estava bem após a humilhação. 20 minutos depois, Marina se encontrava em frente às portas duplas de vidro do escritório da Mendes em Associados. O ambiente era imponente, paredes de mármore, móveis de couro italiano e uma vista deslumbrante da cidade através de janelas do chão ao teto. Leonardo estava de pé próximo à janela, ainda vestindo o terno impecável do evento, mas havia tirado a gravata e desabotoado o primeiro botão da camisa. Quando ouviu a porta se abrir, ele se virou. Marina, obrigado por ter ficado. Ela permaneceu próxima à porta sem saber se deveria se aproximar. O senhor disse que era importante. É. Leonardo gesticulou em direção às poltronas de couro próximas à mesa de centro. Por favor, sente-se. Marina se acomodou na beirada da poltrona, as mãos entrelaçadas no colo. Leonardo se sentou na poltrona em frente a ela e, por um momento, eles ficaram em silêncio. O que eu vou te propor pode parecer loucura, ele começou, mas preciso que você me ouça até o fim, antes de responder qualquer coisa. O nervosismo de Marina aumentou. Tudo bem. Leonardo respirou fundo e se inclinou ligeiramente para a frente. Preciso me casar. É uma condição para receber uma herança que meu avô deixou. A empresa precisa desse dinheiro para um projeto importante, e eu tenho um prazo. Marina franziu a sobrancelha. Eu não entendi o que isso tem a ver comigo, senhor. Tem tudo a ver. Os olhos castanhos de Leonardo se fixaram nos dela. Estou propondo que você case comigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu como se o mundo tivesse parado de girar por alguns segundos. O quê? A palavra saiu como um sussurro incrédulo. Um casamento de conveniência. Por 2 anos. Você receberia R$500 mil no ato da assinatura do contrato e mais 500 mil quando nos divorciássemos. Marina sentiu a boca secar. R$1 milhão. Era mais dinheiro do que ela sonhara ter na vida inteira. Por que eu? Ela conseguiu perguntar. Leonardo se recostou na poltrona. Porque você é diferente. Vi como reagiu hoje à noite. Você tem dignidade. Não se deixou abater completamente por aquelas mulheres. E... Ele hesitou por um momento. E por que você precisa do dinheiro tanto quanto eu preciso de uma esposa? Como o senhor sabe que eu preciso de dinheiro? Suas mãos, ele disse simplesmente, estão calejadas de tanto trabalhar. Suas roupas são simples, mas bem cuidadas. Você trabalha em 2 turnos. Vi você aqui durante o dia algumas vezes. E hoje à noite, mesmo sendo humilhada, você não abandonou o trabalho. Isso me diz que você é responsável e que tem alguém dependendo de você. Marina se sentiu exposta, como se Leonardo tivesse lido sua vida inteira apenas observando-a. Minha avó, ela admitiu. Ela está doente e os remédios são caros. Então entende por que minha proposta pode beneficiar a nós 2.
Marina balançou a cabeça, tentando processar tudo aquilo. Mas por que não casa com alguém do seu mundo? Uma dessas mulheres ricas que estavam no evento hoje? Leonardo riu, mas não havia humor no som. Porque uma mulher do meu mundo esperaria que o casamento fosse real. Esperaria amor, atenção, um futuro juntos. Seria cruel da minha parte prometer algo que não posso dar. E comigo seria diferente. Seria um contrato, claro, transparente. Vocês duas sabemos exatamente o que esperar um do outro. Marina se levantou da poltrona, precisando se mover para pensar. Isso é loucura. Eu nem te conheço. E eu não te conheço completamente também, mas sei o suficiente. Leonardo também se levantou. Marina, não estou pedindo que você me ame ou que finja sentimentos que não existem. Estou oferecendo uma oportunidade de resolver seus problemas financeiros e, em troca, você me ajudaria a resolver os meus. E como funcionaria? Eu moraria com você. Sim, teríamos que manter as aparências. Você se mudaria para meu apartamento, apareceria comigo em eventos sociais quando necessário, mas seria apenas isso. Aparências. Marina passou a mão pelos cabelos, desarrumando ainda mais o penteado. Tá, depois de 2 anos. Nos divorciamos em bons termos. Você recebe a segunda parte do dinheiro e segue sua vida. Eu mantenho minha herança e você fica livre para fazer o que quiser. A oferta ecoava na mente de Marina. R$1 milhão. Sua avó poderia ter o melhor tratamento médico. Ela poderia fazer faculdade de enfermagem sem se preocupar em trabalhar para se sustentar. Poderia ter uma vida completamente diferente. Mas também significava se casar com um estranho, viver uma mentira por 2 anos, entrar em um mundo onde não pertencia. Preciso pensar, ela disse finalmente. Claro, mas preciso de uma resposta até amanhã à noite. O prazo da herança é apertado. Leonardo se dirigiu à mesa e pegou um cartão. Meu número pessoal, me ligue quando decidir. Marina pegou o cartão com mãos trêmulas. E se eu disser não? Então respeitarei sua decisão e nunca mais falarei sobre isso. Leonardo a acompanhou até a porta. Mas Marina, antes de decidir, pense numa coisa. Quantas oportunidades como essa aparecem na vida de uma pessoa? Marina chegou em casa quase à meia-noite. O pequeno apartamento de 2 cômodos na Vila Madalena estava silencioso, e ela podia ouvir os roncos suaves da avó no quarto ao lado da sala. Sentou-se na cozinha minúscula, com o cartão de Leonardo na mão, e ficou olhando para o número por longos minutos. A proposta ecoava em sua mente como um eco persistente. R$1 milhão. Casamento por 2 anos. Um mundo completamente diferente. Ela abriu a carteira e contou o dinheiro que tinha. R$120. Era tudo o que restava até o próximo pagamento, que aconteceria apenas na semana seguinte. No porta-remédios da geladeira, havia apenas 3 comprimidos do medicamento para diabetes da Dona Rosa, o suficiente para 2 dias. Marina apoiou a cabeça nas mãos. Trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana, e mesmo assim o dinheiro nunca era suficiente. Sonhava em cursar enfermagem há 10 anos, mas a mensalidade da faculdade particular era impossível e ela não conseguira pontuação suficiente para uma universidade pública. Marina, você chegou, filha? A voz frágil da avó veio do quarto. Cheguei, vó. Pode dormir. Como foi o evento? Marina hesitou. Como poderia explicar que um homem milionário havia proposto casamento para ela após ela ser humilhada por um grupo de socialites? Foi interessante. Que bom, filha. Descansa. Você trabalha demais. As palavras da avó foram como um soco no estômago. Dona Rosa nunca reclamava, nunca demonstrava que se sentia um peso, mas Marina sabia que a mulher de 72 anos se culpava por não conseguir contribuir financeiramente. Ela pegou o telefone celular, um modelo simples que comprara usado há 3 anos, e digitou o número de Leonardo. Depois apagou. Digitou novamente. Apagou mais uma vez. Era loucura. Casar com um estranho, fingir um casamento, viver uma mentira. Mas também era a chance de dar à sua avó o tratamento que ela merecia, de realizar seus próprios sonhos, de ter uma vida diferente. Marina passou a madrugada acordada, pesando prós e contras. Às 5 da manhã levantou-se para preparar o café da manhã da avó e se arrumar para mais um dia de trabalho. Você está com uma cara péssima, filha.
Dona Rosa comentou enquanto tomava o café com pão e margarina. Não dormiu. Dormi pouco. Marina se sentou ao lado da avó na pequena mesa da cozinha. Vó, posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. Se você pudesse mudar nossa vida completamente, mas para isso tivesse que tomar uma decisão muito arriscada, o que faria? Dona Rosa estudou o rosto da neta com os olhos azuis desbotados, mas ainda penetrantes. Depende do risco, Marina, e de quanto nossa vida precisa realmente mudar. Precisa muito, né, vó? A mulher idosa suspirou e cobriu a mão da neta com a sua, marcada por manchas de idade e veias salientes. Marina, eu vivi 72 anos. Vi você crescer, se tornar uma mulher forte e trabalhadora. Se existe uma oportunidade de você ter uma vida melhor, eu apoio qualquer decisão que você tomar. Mesmo se for uma decisão muito incomum, principalmente se for incomum. Dona Rosa sorriu. As oportunidades normais nunca tiraram ninguém da pobreza, filha. Durante o dia de trabalho, Marina não conseguiu se concentrar. Limpou as mesmas superfícies 3 vezes. Esqueceu de esvaziar cestas de lixo e quase derrubou um vaso de plantas no 42º andar. Menina, o que está acontecendo com você hoje? Dona Cleide perguntou durante a pausa do almoço. Parece que está nas nuvens. É só cansaço, Dona Cleide. Cansaço nada. Aconteceu alguma coisa no evento ontem à noite? Marina hesitou. Uma das convidadas foi meio grosseira comigo, mas passou. Eu avisei, menina. Essa gente rica acha que pode humilhar quem quiser. Espero que você não tenha respondido. Não respondi, mas Leonardo havia respondido. Leonardo havia a defendido e depois havia oferecido uma saída para aquela vida de humilhações e dificuldades. Às 6 da tarde, quando terminou o expediente, Marina se dirigiu ao banheiro do prédio e olhou-se no espelho. Cabelos castanhos lisos, presos em um rabo de cavalo simples, olhos castanhos cansados, pele clara marcada pelo cansaço. Não era bonita como as mulheres do evento da noite anterior, mas também não era feia. Era apenas comum. Como uma mulher comum como ela poderia se casar com Leonardo Mendes? Mas então lembrou-se das palavras dele. Seria um contrato. Claro, transparente. Nós dois sabemos exatamente o que esperar um do outro. Marina pegou o telefone e, antes que pudesse mudar de ideia novamente, digitou o número. Leonardo Mendes. A voz dele do outro lado da linha a fez engolir em seco. Oi, é a Marina. Marina. O tom dele mudou imediatamente, ficando mais suave. Já decidiu? Sim. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Aceito a proposta. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Tem certeza? Tenho. Sua voz estava mais firme agora. Mas tenho algumas condições. Estou ouvindo. Quero um contrato por escrito com todos os detalhes. E quero que minha avó seja incluída no plano de saúde da sua empresa enquanto durar o casamento. Feito. Mais alguma coisa? Marina pensou rapidamente. Quero continuar estudando. Se vou fazer isso por 2 anos, quero usar parte desse tempo para me formar em enfermagem. Perfeito. Na verdade, isso vai ajudar a manter as aparências. Uma esposa que estuda é mais crível que uma que não faz nada. Então, é isso? É isso. Leonardo pausou. Marina, você não vai se arrepender. Vou cuidar para que esses 2 anos sejam o mais tranquilos possível para você. Após desligar, Marina se sentiu como se tivesse acabado de pular de um penhasco, sem saber se havia uma rede de segurança esperando por ela lá embaixo. Mas pela primeira vez em anos, ela também se sentiu esperançosa. 3 dias depois, Marina estava sentada no escritório de advocacia mais luxuoso que já havia visto na vida. As paredes eram revestidas de madeira escura, estantes enormes continham milhares de livros jurídicos e o cheiro de couro e papel antigo pairava no ar. Ela usava o único vestido social que possuía, um preto simples que comprara para o casamento de uma prima 2 anos antes. Leonardo estava sentado ao seu lado, vestindo um terno cinza impecável, folheando os documentos que o advogado havia preparado. Dr. Roberto Andrade, um homem de cabelos grisalhos e óculos dourados, explicava cada cláusula do contrato matrimonial. A cláusula 7ª estabelece que a senhora Marina receberá R$500 mil no ato da assinatura, depositados em uma conta bancária que já foi aberta em seu nome.
Dr. Andrade explicava com voz pausada. A cláusula 8ª garante que, ao final dos 2 anos, quando o divórcio for oficializado, ela receberá mais R$500 mil. Marina tentava prestar atenção, mas a quantia ainda parecia irreal. R$1 milhão. Mais dinheiro do que ela ganharia em 20 anos de trabalho. Se uma das partes quiser romper o contrato antes do prazo, ela perguntou. Excelente pergunta, Leonardo respondeu antes do advogado. Se eu romper o contrato, você recebe o valor integral de R$1 milhão. Se você romper, recebe apenas os R$500 mil iniciais. Isso é justo, Marina concordou. Dr. Andrade continuou explicando as cláusulas sobre moradia, aparições públicas e a inclusão de Dona Rosa no plano de saúde da empresa. Tudo havia sido detalhadamente especificado, não deixando margem para dúvidas. Há mais uma coisa, Leonardo disse, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Precisamos tornar isso convincente. Ele abriu a caixa, revelando um anel de noivado deslumbrante. O diamante central era cercado por pequenas pedras que brilhavam sob a luz do escritório. Marina engasgou. Leonardo, isso deve ter custado uma fortuna. É um investimento necessário. As pessoas esperarão ver um anel condizente com minha posição. Ele tirou o anel da caixa. Posso? Marina estendeu a mão esquerda, tremendo ligeiramente. Quando Leonardo deslizou o anel em seu dedo anelar, ela sentiu o peso da decisão que havia tomado. Não era apenas um anel, era o símbolo de que sua vida nunca mais seria a mesma. Serve perfeitamente, Leonardo observou, e Marina percebeu que ele havia calculado o tamanho correto apenas observando suas mãos. 2 horas depois, eles saíram do escritório como um casal oficialmente noivo. O casamento estava marcado para a sexta-feira seguinte. Uma cerimônia pequena e discreta no cartório, seguida de um almoço para alguns convidados próximos de Leonardo. Precisamos ir às compras, Leonardo disse enquanto caminhavam pela calçada da Rua Augusta. Você vai precisar de roupas adequadas para o nosso novo status social. Marina olhou para o próprio reflexo na vitrine de uma loja. Eu não sei como me vestir para esse mundo, Leonardo. Vai aprender. E até lá vou te ajudar. Ele parou em frente a uma boutique elegante. Vamos começar aqui. As próximas 3 horas foram como um sonho surreal. Leonardo a acompanhou de loja em loja, ajudando a escolher vestidos, sapatos, bolsas e acessórios. Ele tinha um olho apurado para a moda e sabia exatamente o que ficaria bem nela. Este aqui, ele disse, segurando um vestido azul marinho de seda. Vai realçar a cor dos seus olhos. Marina experimentou a peça e, quando saiu do provador, viu Leonardo olhá-la de uma forma diferente. Por um momento, ela esqueceu que aquilo tudo era apenas um contrato. Está perfeito, ele disse suavemente. No final do dia, Marina tinha um guarda-roupa completamente novo e uma conta bancária com R$500 mil. Quando chegou em casa, encontrou Dona Rosa assistindo à novela das 8 na pequena TV da sala. Minha filha, que roupa bonita é essa? A avó perguntou, notando o vestido azul que Marina ainda usava. Marina se sentou ao lado da avó no sofá desgastado. Era hora de contar a verdade, ou pelo menos parte dela. Vó, preciso te contar uma coisa importante. Dona Rosa desligou a TV e se virou para ela com atenção total. Eu vou me casar. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho do trânsito na rua. Casar? Com quem, Marina? Você não estava namorando ninguém. É complicado, vó. Eu conheci um homem no evento onde trabalhei. Ele se chama Leonardo Mendes. Mendes, esse nome me soa familiar. Ele tem uma empresa grande. É bem-sucedido. Dona Rosa estudou o rosto da neta. Marina, me olha nos olhos. Você ama esse homem? A pergunta atingiu Marina como um soco. Ela não podia mentir completamente para a avó, mas também não podia contar toda a verdade. É complicado, vó, mas eu acredito que pode dar certo. E ele te trata bem? Marina pensou em como Leonardo havia a defendido no evento, como havia sido respeitoso durante todo o processo do contrato, como havia se preocupado em incluir Dona Rosa no plano de saúde. Sim, ele me trata bem. Dona Rosa pegou as mãos da neta. Então eu te apoio, filha. Quando vai ser o casamento? Sexta-feira que vem. Tão rápido assim? A gente não quer esperar muito. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir.
Em 5 dias, ela seria Marina Mendes. Moraria em um apartamento luxuoso, frequentaria eventos sociais, faria faculdade. Sua avó teria o melhor tratamento médico disponível, mas também estaria casada com um homem que ela mal conhecia, vivendo uma mentira, fingindo sentimentos que não existiam. Quando finalmente adormeceu, sonhou com vestidos de seda e diamantes, mas também com os olhos castanhos de Leonardo e a forma como ele havia dito seu nome naquela primeira noite. Isaac. A manhã de sexta-feira amanheceu ensolarada e fria em São Paulo. Marina acordou às 5 da manhã, incapaz de continuar dormindo. Era o dia do seu casamento. Um casamento que não tinha nada a ver com amor, mas que mudaria completamente sua vida. Ela preparou o café da manhã para Dona Rosa, que havia insistido em acompanhá-la ao cartório, apesar da saúde frágil. Você está nervosa, filha? A avó perguntou, observando Marina mexer o açúcar no café pela 10ª vez. Um pouco, Marina admitiu. É normal ficar nervosa no dia do casamento, né? É sim. Quando casei com seu avô, tremia tanto que quase não conseguia assinar o papel. Dona Rosa sorriu com carinho. Mas quando você encontra a pessoa certa, o nervosismo se transforma em alegria. Marina forçou um sorriso. Se ao menos fosse tão simples assim. Às 10 da manhã, Leonardo chegou para buscá-las. Ele dirigia um BMW preto discreto e usava um terno azul marinho que o fazia parecer ainda mais imponente. Quando ele saiu do carro para cumprimentar Dona Rosa, Marina percebeu o quanto ele era naturalmente educado e charmoso. Dona Rosa, é um prazer conhecê-la finalmente, ele disse beijando a mão da senhora de forma respeitosa. O prazer é meu, Leonardo. Marina me falou muito sobre você. Dona Rosa estudou o rosto dele com atenção. Você parece ser um bom homem. Vou fazer o possível para fazer sua neta feliz, Leonardo respondeu. E Marina se perguntou se ele realmente acreditava nisso ou se era apenas parte da representação. O cartório era um ambiente frio e burocrático, mas Leonardo havia providenciado flores e conseguido que a cerimônia fosse realizada em uma sala menor e mais reservada. Apenas 4 pessoas estavam presentes: Marina, Leonardo, Dona Rosa e Dr. Roberto, que serviria como testemunha. Marina usava um vestido branco simples, mas elegante, que Leonardo havia escolhido durante suas compras. Não era um vestido de noiva tradicional. Eles haviam concordado que seria inadequado para um casamento de conveniência, mas era bonito o suficiente para a ocasião. Quando chegou o momento de assinar os papéis, Marina sentiu as mãos tremendo. Leonardo percebeu e, discretamente, cobriu a mão dela com a sua. Está tudo bem, ele murmurou baixinho, apenas para ela ouvir. O toque dele era quente e tranquilizador, e Marina se perguntou como alguém que ela conhecia há apenas uma semana podia ter esse efeito sobre ela. Agora vocês podem se beijar, o oficial de cartório disse com um sorriso protocolar. Marina congelou. Eles não haviam conversado sobre isso. Leonardo se aproximou dela, seus olhos castanhos buscando os dela como se pedisse permissão. Ela assentiu quase imperceptivelmente. O beijo foi suave, casto, durando apenas alguns segundos. Mas quando seus lábios se tocaram, Marina sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo. Era apenas um beijo para cumprir o protocolo, ela se lembrou. Nada mais que isso. Quando se separaram, Leonardo manteve o rosto próximo ao dela por um momento a mais. E Marina teve a estranha sensação de que ele havia sentido a mesma coisa que ela. Parabéns. Vocês agora são marido e mulher, o oficial anunciou. Dona Rosa chorava de emoção. Doutor, Roberto apertava as mãos dos dois, e Marina se sentia como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa. Após o cartório, eles foram para um restaurante elegante na Vila Madalena, onde Leonardo havia reservado um salão privativo para um almoço íntimo. Alguns colegas de trabalho dele e 2 casais de amigos estavam presentes, pessoas que Marina estava conhecendo pela primeira vez, mas que pareciam genuinamente felizes pelo casamento. Leonardo sempre foi muito reservado em relação à vida pessoal, comentou Patrícia, a esposa de um dos sócios da empresa de Leonardo. Quando ele disse que havia se apaixonado perdidamente por você, ficamos todos curiosos para conhecê-la. Marina quase se engasgou com o vinho. Apaixonado perdidamente, ela olhou para Leonardo, que lhe lançou um olhar de aviso quase imperceptível. Foi muito repentino, Marina respondeu, tentando soar natural. O melhor tipo de amor é assim mesmo.
Patrícia sorriu. Quando é a pessoa certa, a gente sabe na hora. Durante o almoço, Leonardo interpretou o papel do marido apaixonado com perfeição. Ele segurava a mão dela, sussurrava comentários engraçados em seu ouvido e olhava para ela com uma ternura que parecia completamente genuína. Marina se perguntou se ele era naturalmente bom ator ou se havia praticado para aquele momento. Às 5 da tarde, eles se despediram dos convidados e Leonardo levou Dona Rosa de volta para casa. A avó abraçou Marina com força antes de sair do carro. Seja feliz, minha filha, ela sussurrou no ouvido da neta. Você merece tudo de bom na vida. Quando Dona Rosa desapareceu dentro do prédio, Marina e Leonardo ficaram sozinhos pela primeira vez como marido e mulher. O silêncio no carro era quase palpável. E agora? Marina perguntou. Agora vamos para casa. Leonardo respondeu ligando o carro. Casa. A palavra soou estranha nos ouvidos de Marina. Em algumas horas, ela estaria morando com Leonardo Mendes em um mundo completamente diferente do que conhecia. Enquanto o carro cortava as ruas de São Paulo na direção dos jardins, Marina olhou pela janela e se perguntou em que aventura havia se metido. Ela era oficialmente uma mulher casada, mas ao mesmo tempo se sentia mais perdida do que nunca. O anel de diamante em seu dedo brilhava sob a luz do final de tarde, lembrando-a constantemente de que, pelos próximos 2 anos, ela seria a senhora Marina Mendes. Restava descobrir o que isso realmente significaria. O apartamento de Leonardo ficava no 23º andar de um dos edifícios mais exclusivos dos jardins. Quando o elevador se abriu diretamente na sala de estar, um elevador privativo, que dava acesso apenas ao apartamento dele, Marina sentiu como se tivesse entrado em outro planeta. O ambiente era moderno e sofisticado, com pé direito altíssimo, janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade e móveis que pareciam ter saído de uma revista de decoração. Tudo era impecável, minimalista e, de alguma forma, frio. É lindo, Marina disse, girando lentamente para observar o ambiente. Obrigado. Leonardo colocou as chaves em uma bandeja de cristal próxima à porta. Deixe-me mostrar o apartamento para você. Eles caminharam pelos cômodos. Uma sala de estar integrada com a cozinha gourmet, uma sala de jantar formal, um escritório, uma sala de TV, 3 suítes e uma varanda enorme com jardim suspenso. Tudo era luxuoso e perfeito demais, como se ninguém realmente vivesse ali. Esta é a sua suíte, Leonardo disse, abrindo a porta de um quarto espaçoso com cama king size, closet e banheiro privativo. Suas roupas já foram trazidas e organizadas no closet. Marina se surpreendeu. Quando isso aconteceu? Enquanto estávamos no restaurante, pedi para uma empresa especializada fazer a mudança. Leonardo hesitou por um momento. Espero que não se incomode. Achei que seria mais prático. Não, tudo bem. É só muito eficiente. Eficiência é importante no meu ramo. Leonardo mostrou o closet, onde suas poucas roupas antigas estavam organizadas ao lado das peças novas que haviam comprado. E este é o meu quarto, ele disse, apontando para a porta do outro lado do corredor. A mensagem estava clara. Quartos separados, vidas separadas. Era exatamente o que haviam acordado. Então por que Marina sentiu uma pontada de decepção? Tem fome? Leonardo perguntou quando voltaram para a sala. Um pouco. Vou pedir algo. O que prefere, japonês, italiano, tailandês? Marina riu nervosamente. Onde eu cresci, as opções eram arroz com feijão ou miojo. Leonardo parou de mexer no celular e olhou para ela. Desculpe, não quis soar insensível. Você não foi insensível. É só muito diferente do que estou acostumada. Marina se sentou no sofá de couro. Leonardo, como vamos fazer isso funcionar? Somos de mundos completamente diferentes. Ele se sentou na poltrona em frente a ela, mantendo uma distância respeitosa, Marina notou. Vamos descobrir juntos. Mas você precisa saber que não espero que mude quem você é. Na verdade, ele pausou. Foi exatamente quem você é que me fez escolhê-la para isso. E quem eu sou, na sua opinião? Leonardo inclinou-se ligeiramente para a frente. Você é genuína, honesta, corajosa o suficiente para aceitar uma proposta maluca de um estranho porque quer uma vida melhor para você e sua avó. Você tem dignidade e não se deixa quebrar por pessoas cruéis. Ele sorriu levemente. E é mais forte do que imagina.
As palavras dele tocaram Marina de uma forma inesperada. Há muito tempo ninguém a via dessa forma. Obrigada, ela disse suavemente. Não precisa agradecer, é a verdade. Leonardo voltou a mexer no celular. Que tal japonês para hoje? Conheço um lugar excelente que entrega. Uma hora depois, eles estavam sentados à mesa de jantar, comendo sushi e sashimi. Marina nunca havia experimentado comida japonesa antes, e Leonardo se divertia, ensinando-a a usar os hashis corretamente. Não, assim, ele disse, ajustando a posição dos dedos dela. O movimento vem do pulso. O toque das mãos dele nas suas fez Marina se arrepiar, e ela se perguntou se Leonardo havia notado. Consegui, ela exclamou quando finalmente pegou um pedaço de salmão corretamente. Viu? Você aprende rápido. Eles conversaram durante o jantar, sobre a empresa dele, sobre os planos de Marina para a faculdade, sobre as mudanças que viriam. Era surpreendentemente fácil conversar com Leonardo, e Marina se pegou relaxando pela primeira vez em dias. Há algumas coisas que precisamos discutir, Leonardo disse quando terminaram de comer. Eventos sociais, por exemplo. Teremos que aparecer juntos em algumas ocasiões. Jantares de negócios, eventos beneficentes, festas da empresa. Como devo me comportar nesses eventos? Seja você mesma, só mais polida. Vou te ensinar sobre etiqueta social, pessoas importantes que você deve conhecer, assuntos que é melhor evitar. Marina assentiu, sentindo-se como uma estudante prestes a fazer um curso intensivo de como ser rica. E sobre nossa história, Leonardo continuou. Precisamos de uma versão consistente de como nos conhecemos e nos apaixonamos. O que você sugeriu aos seus amigos hoje? Que se apaixonou perdidamente por mim? Leonardo corou ligeiramente. Foi a primeira coisa que veio à mente. Desculpe se te deixou desconfortável. Não me deixou desconfortável. Só me pegou de surpresa. Marina brincou com um anel no dedo. Então nossa história é amor à primeira vista? Pode ser. Nos conhecemos no evento beneficente, conversamos a noite toda, eu fiquei completamente encantado com você e te propus namoro na mesma semana. 3 semanas depois pedi em casamento. 3 semanas, isso não é muito rápido demais? Para o meu círculo social, sim, mas torna a história mais romântica. Amor verdadeiro não espera. Marina riu. Você é melhor nisso do que eu imaginava. Eu preciso ser. Minha empresa depende da minha imagem pública. Eles passaram mais 1 hora elaborando detalhes da história fictícia, onde tiveram o primeiro encontro quando Leonardo conheceu Dona Rosa, como foi o pedido de casamento. Era estranho criar memórias falsas, mas também era um pouco divertido. Quando Marina finalmente se recolheu para seu quarto, já passava das 11 da noite. Ela tomou um banho na banheira de mármore, algo que jamais havia experimentado antes, e vestiu uma camisola nova que havia comprado. Deitada na cama king size, olhando para o teto, Marina tentou processar tudo o que havia acontecido. 12 horas antes, ela era Marina Santos, faxineira. Agora era Marina Mendes, esposa de um milionário. Mas o que mais a perturbava não eram as mudanças materiais. Era a forma como se sentia quando Leonardo olhava para ela, quando ele tocava sua mão, quando sorria de forma genuína. Era a sensação de que, talvez, aquele casamento de conveniência pudesse se tornar algo mais complicado do que haviam planejado. Do outro lado do corredor, ela podia ouvir Leonardo se movimentando em seu quarto. Será que ele também estava acordado, pensando na estranha situação em que se encontravam? Marina fechou os olhos e tentou dormir, mas demorou horas para conseguir. Quando finalmente adormeceu, sonhou com olhos castanhos e um sorriso que fazia seu coração acelerar de forma completamente inconveniente para um casamento de conveniência. Marina acordou no sábado com o som de movimentos na cozinha. Por um momento ela se esqueceu de onde estava, até que a vista panorâmica da cidade através das janelas do quarto a trouxe de volta à realidade. Ela estava casada e morando em um apartamento de luxo. Vestiu um roupão e foi até a cozinha, onde encontrou Leonardo preparando café. Ele usava uma camiseta cinza e calça de moletom, a primeira vez que ela o via sem terno, e parecia mais jovem e acessível assim. Bom dia, ele disse, erguendo a cabeça quando a viu. Dormiu bem? Eventualmente. Marina se aproximou do balcão. Você cozinha?
Algumas coisas básicas, café, ovos mexidos, sanduíches. Leonardo serviu uma xícara para ela. Espero que não se importe com café forte. Marina provou e fez uma careta. Era muito mais forte do que estava acostumada. Muito amargo para você? Leonardo riu. Posso fazer outro mais fraco. Não, está bom. Só preciso me acostumar. Eles tomaram café juntos na varanda, observando a cidade despertar num sábado de manhã. Era uma intimidade estranha, doméstica, quase natural, que fazia Marina esquecer temporariamente que aquilo tudo era apenas um acordo comercial. Hoje vou te ensinar algumas coisas sobre o meu mundo, Leonardo disse, mexendo o açúcar no café. Etiqueta social, pessoas importantes, como se comportar em eventos. Parece uma aula. É uma aula. E você é uma aluna inteligente, vai aprender rápido. Eles passaram a manhã na sala, com Leonardo explicando sobre protocolo social. Marina aprendeu sobre a diferença entre eventos formais e semiformais, como cumprimentar pessoas de diferentes posições sociais, assuntos que eram apropriados para a conversa social e outros que deveriam ser evitados. E se alguém me perguntar sobre minha família, meu passado? Marina questionou. Seja honesta, mas econômica com os detalhes. Você foi criada pela avó após perder os pais, trabalhou para se sustentar e estudar, sonha em ser enfermeira. São fatos que despertam admiração, não pena. E se alguém reconhecer que eu trabalhava limpando o prédio? Leonardo pausou, considerando a pergunta. É improvável que as pessoas do meu círculo social prestem atenção suficiente nos funcionários de limpeza para te reconhecer. Mas se acontecer, você diz que foi um trabalho temporário enquanto economizava para a faculdade. No início da tarde, Leonardo anunciou que sairiam para um teste prático. Vamos ao shopping. É um ambiente controlado onde você pode praticar interações sociais sem muito risco. Marina escolheu um dos vestidos novos, um azul claro que Leonardo havia elogiado, e tentou reproduzir a maquiagem que a vendedora havia ensinado quando compraram os cosméticos. No shopping Iguatemi, Marina se sentiu como se estivesse em outro planeta. Era muito diferente dos centros comerciais que conhecia. Aqui as lojas vendiam roupas que custavam mais que seu antigo salário mensal, e as pessoas se vestiam como se estivessem indo a uma festa. Leonardo! Uma voz feminina os interrompeu próximo à entrada. Era uma mulher de aproximadamente 40 anos, loira, muito bem vestida. Que surpresa encontrar você aqui. Cláudia. Leonardo sorriu educadamente. Como vai? Marina notou que ele instintivamente colocou a mão nas suas costas, um gesto protetor e possessivo ao mesmo tempo. Esta deve ser a famosa esposa. Cláudia estudou Marina de cima a baixo com olhos calculistas. Soube que vocês se casaram essa semana. Marina, esta é Cláudia Ferretti. Cláudia, minha esposa, Marina. Prazer em conhecê-la, Marina disse, estendendo a mão com um sorriso que esperava parecer natural. O prazer é meu, querida. Cláudia apertou sua mão brevemente. Onde vocês se conheceram mesmo? Não me lembro de ter visto Marina em nossos eventos. Marina sentiu o nervosismo crescer, mas antes que pudesse responder, Leonardo interveio. No leilão beneficente do Hospital das Clínicas, Marina estava representando uma ONG que trabalha com idosos. A mentira saiu tão naturalmente que Marina quase acreditou. Leonardo havia transformado sua presença no evento, como funcionária, em algo nobre e socialmente aceitável. Que lindo! E foi amor à primeira vista? Cláudia persistiu, claramente pescando informações. Completamente. Leonardo respondeu olhando para Marina com uma ternura que parecia genuína. Quando vi Marina conversando com os idosos que a ONG atende, soube que havia encontrado alguém especial. Marina sentiu o coração acelerar com o olhar dele, mesmo sabendo que era apenas representação. Que romântico! Cláudia sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Espero vê-los no jantar do Rodrigo na próxima semana. Quando Cláudia se afastou, Leonardo segurou o braço de Marina suavemente. Você se saiu muito bem, ele murmurou. Manteve a calma e deixou que eu conduzisse a conversa. Ela estava testando, né? Completamente. Cláudia adora fofocas. Até amanhã, metade da nossa turma vai saber todos os detalhes que ela conseguiu observar sobre você. Eles continuaram caminhando pelo shopping, e Marina observou como Leonardo cumprimentava conhecidos, como ele a apresentava, como protegia-a sutilmente de perguntas muito invasivas.
Era como ter um guia experiente em território desconhecido. Posso te fazer uma pergunta? Marina disse quando pararam para tomar um café. Claro. Por que você nunca se casou antes? De verdade, digo. Leonardo mexeu o açúcar no café por um tempo antes de responder. Nunca encontrei alguém que me fizesse querer mudar minha vida. E no meu círculo social, casamento é frequentemente uma transação, fusão de empresas, união de fortunas. Eu queria evitar isso. Ironicamente, é exatamente o que estamos fazendo. Leonardo riu. Touché, mas pelo menos nossa transação é honesta. Nós dois sabemos exatamente o que esperamos um do outro. Marina assentiu, mas uma parte dela se perguntou se isso era verdade. A cada hora que passava, suas expectativas pareciam estar mudando de formas que ela não havia antecipado. Quando voltaram para casa no final da tarde, Marina se sentia mais confiante sobre sua capacidade de navegar no mundo de Leonardo. Mas também se sentia mais confusa sobre seus próprios sentimentos. Era perigoso começar a gostar da pessoa com quem havia se casado por conveniência. Muito perigoso. Segunda-feira chegou mais rápido do que Marina esperava. Era seu primeiro dia como esposa de Leonardo Mendes no mundo real, e ela estava nervosa. Leonardo havia saído cedo para uma reunião, deixando um bilhete dizendo que voltaria ao meio-dia para levá-la ao almoço com alguns colegas da empresa. Marina aproveitou a manhã para explorar melhor o apartamento e se familiarizar com sua nova rotina. A empregada doméstica, Dona Carmen, uma senhora simpática de 50 e poucos anos, havia chegado às 8 da manhã. A senhora precisa de alguma coisa? Dona Carmen perguntou educadamente. Era estranho ser chamada de senhora por alguém mais velha que ela, mas Marina tentou se acostumar. Não, obrigada. Ainda estou me adaptando. O senhor Leonardo é um bom patrão, Dona Carmen disse enquanto organizava a cozinha. Trabalho aqui há 5 anos. Ele é exigente com perfeição, mas justo e respeitoso. Marina assentiu guardando a informação. Era reconfortante saber que Leonardo tratava bem os funcionários. Às 11h30, ela escolheu um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos e tentou reproduzir o penteado sofisticado que havia visto em uma revista. O resultado não era perfeito, mas estava apresentável. Leonardo chegou pontualmente ao meio-dia, e Marina notou como ele a observou de cima a baixo quando ela apareceu na sala. Você está linda, ele disse, e havia algo em sua voz que fez Marina se perguntar se era apenas parte da representação. Obrigada, estou nervosa. Não precisa estar. São apenas alguns sócios da empresa e suas esposas. Pessoas tranquilas. O restaurante era elegante, mas não ostensivo. Exatamente o tipo de lugar que Marina imaginava que pessoas importantes frequentariam para almoços de negócios. Leonardo a guiou até uma mesa onde 4 pessoas já esperavam. 2 homens de meia idade e 2 mulheres elegantes. Pessoal, esta é minha esposa, Marina, Leonardo anunciou, a mão em suas costas novamente. Marina, estes são meus sócios, Ricardo e Maurício, e suas esposas, Sílvia e Beatriz. As apresentações foram cordiais, mas Marina podia sentir a curiosidade disfarçada nos olhares. Ela se lembrou das lições de Leonardo sobre postura e conversação social. Leonardo nos contou que vocês se conheceram em um evento beneficente, Sílvia disse depois que os pedidos foram feitos. Como é lindo quando o amor acontece em meio a uma causa nobre. Realmente foi especial, Marina respondeu, seguindo o roteiro que haviam elaborado. Estava representando uma ONG que trabalha com idosos, e Leonardo se aproximou para conhecer melhor o trabalho. E você trabalha na área social há muito tempo? Beatriz perguntou. Marina sentiu o primeiro momento de tensão. Elas estavam testando suas respostas, procurando inconsistências. Voluntariado sempre foi importante para mim, ela respondeu cuidadosamente. Cresci com minha avó, então tenho um carinho especial pela terceira idade. Mas agora estou focando em voltar aos estudos. Quero cursar enfermagem. Que admirável, Sílvia exclamou. É tão raro encontrar jovens com essa dedicação ao próximo. Leonardo sorriu para Marina e ela percebeu que havia passado no primeiro teste. A conversa fluiu para outros tópicos. Política, economia, eventos sociais futuros. Marina ouviu mais do que falou, contribuindo apenas quando se sentia segura sobre o assunto. Leonardo a incluía sutilmente na conversa, criando aberturas para que ela participasse sem ser pressionada.
E você, Marina? O que achou da exposição no MASP? Maurício perguntou. Marina congelou. Ela nunca havia estado no MASP. Não fazia ideia de que exposição ele estava falando. Ainda não tivemos chance de ir. Leonardo interveio suavemente. Está na nossa lista para este fim de semana, não é, querida? Sim, Marina concordou, grata pela ajuda. Estou ansiosa para conhecer. Vocês vão adorar, Beatriz disse, especialmente a sessão de arte contemporânea brasileira. O almoço continuou sem outros momentos tensos, e quando se despediram, Marina se sentiu como se tivesse passado em um exame importante. No carro, Leonardo foi direto ao ponto. Você se saiu muito bem. Mas percebeu quando quase tropeçou na pergunta sobre o MASP? Percebi. Obrigada por me salvar. Não posso sempre te salvar. Precisamos trabalhar seu conhecimento sobre arte, cultura, eventos da cidade. Leonardo olhou para ela enquanto esperava o sinal abrir. Não porque você precisa mudar quem é, mas porque precisa estar preparada para essas conversas. Entendo. É como aprender um idioma novo. Exatamente. Leonardo sorriu. E você tem facilidade para idiomas, pelo que percebi. Naquela tarde, Leonardo cancelou suas reuniões e levou Marina ao MASP. Eles passaram 2 horas caminhando pelas galerias, com ele explicando diferentes estilos artísticos, artistas importantes, como interpretar obras contemporâneas. Não precisa fingir que entende tudo, ele disse quando pararam diante de uma pintura abstrata. Mas precisa saber como fazer perguntas inteligentes e como expressar uma opinião sem soar perdida. Marina observou a tela, manchas de azul e vermelho que não faziam sentido para ela. O que você sente quando olha para isso? Leonardo perguntou. Confusão? Marina riu. Desculpa, eu realmente não entendo arte abstrata. Não precisa entender. Arte é sobre sentimento, não sobre lógica. O que essas cores despertam em você? Marina olhou novamente, tentando ir além da primeira impressão. As cores são intensas. O vermelho parece raivoso e o azul traz uma sensação de tristeza. Perfeito. Você acabou de fazer uma leitura emocional da obra. É exatamente assim que deve falar sobre arte em eventos sociais. Eles continuaram a aula até o museu fechar. No caminho para casa, Marina se sentia mais confiante, mas também mais consciente de quanto ainda precisava aprender. Leonardo, ela disse quando chegaram ao apartamento, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Por que você está investindo tanto tempo me ensinando essas coisas? Quer dizer, você poderia apenas me levar aos eventos e deixar que eu me vire sozinha. Leonardo desligou o carro e ficou um momento em silêncio antes de responder. Porque quando você se sair bem, nós dois nos saímos bem. E por que? Ele hesitou. Porque gosto de te ver descobrindo coisas novas. Você tem uma curiosidade genuína que é refrescante. Marina sentiu o coração acelerar com o comentário, mas se forçou a lembrar que aquilo era apenas um contrato. Leonardo estava sendo gentil porque era da natureza dele, não porque estava desenvolvendo sentimentos. Pelo menos era isso que ela tentava se convencer. Naquela noite, deitada em sua cama, Marina refletiu sobre como sua vida havia mudado em apenas 4 dias de casamento. Ela estava aprendendo a navegar em um mundo novo, descobrindo partes de si mesma que não sabia que existiam. Mas o mais perturbador era como estava começando a se importar com a opinião de Leonardo, como o sorriso dele fazia seu dia parecer melhor, como a gentileza dele estava lentamente derretendo as barreiras que ela havia construído ao redor do coração. Isso não fazia parte do acordo, e Marina não sabia o que fazer com esses sentimentos inconvenientes. 2 semanas haviam se passado desde o casamento, e Marina estava começando a encontrar um ritmo em sua nova vida. Pelas manhãs, estudava para o vestibular de enfermagem com materiais que Leonardo havia providenciado. Às tardes, frequentava aulas de etiqueta social com uma consultora que ele havia contratado. E nas noites em que não tinham compromissos sociais, ela e Leonardo jantavam juntos, conversando sobre seus dias. Era uma intimidade estranha e perigosa, que estava se desenvolvendo entre eles. Como foi a aula de francês hoje? Leonardo perguntou numa quinta-feira, enquanto compartilhavam uma pizza na varanda do apartamento. Frustrante, Marina riu. Apparemment, minha pronúncia é terrível. Sua pronúncia está melhorando. E você tem talento para idiomas. Você sempre é tão encorajador com todo mundo, ou é privilégio meu?
A pergunta saiu mais interessante do que Marina havia pretendido, e ela viu Leonardo hesitar antes de responder. Você não é como todo mundo, Marina. O jeito que ele disse seu nome fez seu estômago dar uma cambalhota. Eles se olharam por um momento que durou mais tempo que o apropriado para um casamento de conveniência. Leonardo... Marina começou, mas foi interrompida pelo telefone dele tocando. Desculpe, preciso atender. É da empresa. Leonardo se afastou para falar, e Marina aproveitou o momento para respirar e recompor a compostura. Aquilo não podia continuar. Ela estava desenvolvendo sentimentos por um homem que havia deixado claro que o casamento deles era puramente comercial. Era uma receita para ter o coração partido. Marina, Leonardo havia voltado, e sua expressão era séria. Preciso viajar para o Rio amanhã. Um problema com um dos projetos. Vou ficar fora por 3 dias. Tudo bem, ela respondeu tentando ignorar a pontada de decepção que sentiu. Você ficará bem sozinha? Claro, não sou mais uma criança. Leonardo sorriu. Não, definitivamente não é. Na manhã seguinte, Marina o acompanhou até a porta, assistindo-o organizar a mala de viagem. Era um ritual doméstico que parecia íntimo demais para 2 estranhos casados. Se precisar de alguma coisa, me ligue, Leonardo disse, ajustando a gravata. Vou ficar bem. Foque no trabalho. Ele hesitou na porta, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas acenou e saiu. Marina passou o primeiro dia aproveitando a solidão. Falou longamente com Dona Rosa por telefone, reorganizou suas coisas, estudou sem interrupções. Mas na segunda noite, sentiu falta da presença de Leonardo de uma forma que a surpreendeu. Ela estava preparando o jantar quando o telefone tocou. Oi. A voz de Leonardo do outro lado da linha a fez sorrir involuntariamente. Oi. Como estão as coisas no Rio? Complicadas, mas estão se resolvendo. Como você está? Bem. Estudando muito, praticando francês com os vídeos que você baixou. Bom trabalho, Leonardo disse, e sua pronúncia perfeita fez Marina rir. Show off. Eles conversaram por quase 1 hora, sobre o trabalho dele, os estudos dela, coisas triviais que casais normais compartilhariam. Quando desligaram, Marina se deu conta de que tinha sentido saudades dele. Isso era um problema. No sábado, Marina decidiu visitar Dona Rosa. Pegou um Uber até o antigo apartamento, sentindo-se estranha ao voltar ao seu mundo anterior, vestindo roupas caras. Minha filha. Dona Rosa a recebeu com um abraço apertado. Como você está bonita. O casamento te fez bem. Marina olhou ao redor do apartamento pequeno e simples onde havia crescido. Parecia menor do que se lembrava. Como você está se sentindo, vó? Muito melhor. Esses remédios novos que o plano de saúde cobriu são uma bênção. Dona Rosa segurou as mãos da neta. Marina, preciso te perguntar uma coisa. Você está feliz? A pergunta pegou Marina de surpresa. Por que pergunta isso? Porque você está diferente. Mais bonita, mais confiante, mas também preocupada. Como se estivesse lutando contra alguma coisa. Marina suspirou. Sua avó a conhecia melhor que qualquer pessoa. É complicado, vó. O casamento sempre é, filha. Seu avô e eu brigamos durante 6 meses até aprendermos a viver juntos. Dona Rosa sorriu. Mas o importante é você gosta dele. Marina hesitou. Acho que estou começando a gostar mais do que deveria. E isso é problema? É quando o casamento tem prazo de validade. Dona Rosa franziu a sobrancelha, mas não fez mais perguntas. Em vez disso, preparou café e elas passaram a tarde conversando sobre outros assuntos. Quando Marina voltou para o apartamento dos Jardins no fim da tarde, sentiu-se dividida entre 2 mundos, o simples onde havia crescido e o luxuoso onde agora vivia. Ela pertencia realmente a algum dos 2? Leonardo chegou no domingo à noite, e Marina ficou surpresa com o alívio que sentiu ao vê-lo. Como foi a viagem? Ela perguntou, ajudando-o com a mala. Produtiva. Conseguimos resolver a situação. Leonardo a estudou. Você parece... diferente. Aconteceu alguma coisa? Visitei minha avó ontem. Acho que me fez pensar em algumas coisas. Que tipo de coisas? Marina hesitou. Não podia contar que estava confusa sobre seus sentimentos por ele. Sobre onde eu realmente pertenço. 3 semanas atrás, eu era uma pessoa completamente diferente. Às vezes me pergunto se essa nova Marina é real
ou apenas uma fantasia temporária. Leonardo colocou a mala no chão e se aproximou dela. Marina, olha para mim. Quando ela ergueu os olhos, ele continuou. Você não se tornou uma pessoa diferente. Você apenas descobriu partes de si mesma que já existiam. A inteligência, a elegância, a força, tudo isso sempre esteve lá. As roupas caras e os jantares sofisticados são apenas cenário. As palavras dele a tocaram profundamente, mas também aumentaram sua confusão. Como ele podia dizer coisas tão lindas e ainda manter que aquilo tudo era apenas um contrato? Obrigada, ela disse suavemente. Leonardo ficou parado ali por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas então pegou a mala. Vou tomar um banho. Foi um dia longo. Quando ele desapareceu no corredor, Marina encostou na parede e respirou fundo. 2 anos pareciam uma eternidade quando a cada dia ela se sentia mais conectada a um homem que nunca seria verdadeiramente seu. Ela precisava encontrar uma forma de proteger seu coração antes que fosse tarde demais. O convite chegou numa terça-feira. Um envelope creme com letras douradas anunciando o baile beneficente anual da Fundação São Paulo, um dos eventos sociais mais importantes do calendário paulistano. Era o primeiro evento de grande porte que Marina e Leonardo compareceriam como casal, e ela estava aterrorizada. É como um teste final, Leonardo explicou, mostrando-lhe fotos de edições anteriores do evento no tablet. 500 pessoas da alta sociedade, imprensa social, fotógrafos. Se nos sairmos bem aqui, nossa credibilidade como casal estará estabelecida. Marina observou as fotos. Mulheres deslumbrantes em vestidos de gala, homens impecáveis em smoking, um ambiente de luxo quase irreal. Leonardo, eu não pertenço a isso. E se eu fizer algo errado e comprometer tudo? Você vai se sair perfeitamente. Ele fechou o tablet e olhou diretamente para ela. Mas precisamos de um vestido à altura do evento. No dia seguinte, Leonardo cancelou suas reuniões da tarde para acompanhar Marina a um ateliê de alta costura na rua Oscar Freire. A estilista, Madame Beatrice, uma francesa elegante de cabelos prateados, a recebeu como se fosse uma cliente de longa data. Madame Mendes, ela disse com um sotaque charmoso, Monsieur Leonardo me contou que precisamos de algo especial para o baile da fundação. Nas 2 horas seguintes, Marina experimentou diversos vestidos, cada um mais deslumbrante que o anterior. Mas foi quando vestiu um modelo azul Midnight, com corpo justo e saia évasée, que tanto ela quanto Leonardo ficaram em silêncio. Este é o vestido, Madame Beatrice declarou com satisfação. Marina se olhou no espelho triplo e mal reconheceu a própria imagem. O vestido realçava sua silhueta de forma elegante e sofisticada, e a cor fazia seus olhos brilharem como safiras. Está perfeito, Leonardo disse, e havia algo em sua voz que fez Marina se arrepiar. Quando ela se virou para olhá-lo, viu uma expressão em seus olhos que não conseguiu decifrar completamente, mas que fez seu coração acelerar. Então este é o escolhido, ela disse, tentando quebrar a tensão do momento. Os dias que antecederam o baile passaram voando. Marina teve aulas intensivas de dança de salão, sessões com uma maquiadora profissional e até um curso relâmpago sobre vinhos com um sommelier. Leonardo estava determinado a prepará-la para qualquer situação que pudesse surgir. Lembre-se, ele disse na noite anterior ao evento, se alguém trouxer assuntos que você não domina, faça perguntas inteligentes. As pessoas adoram falar sobre si mesmas e suas paixões. E se me reconhecerem do meu trabalho anterior? Improvável, mas se acontecer, mantenha a calma. Você não tem nada de que se envergonhar. Na noite do baile, Marina se arrumou com cuidado meticuloso. O vestido azul se ajustava perfeitamente ao seu corpo. Os sapatos de salto alto, que ela havia praticado usar durante uma semana, a deixavam com uma postura elegante, e a maquiagem profissional havia transformado seu rosto numa versão sofisticada de si mesma. Quando desceu para a sala de estar, Leonardo estava ajeitando os punhos da camisa smoking. Quando a viu, ele parou completamente o que estava fazendo. Marina, ele disse seu nome como se fosse uma oração. Estou apresentável? Ela perguntou, girando levemente para mostrar o vestido. Você está deslumbrante. Leonardo se aproximou dela e ofereceu o braço. Pronta para conquistar São Paulo? O hotel onde acontecia o baile havia sido transformado num palácio de conto de fadas.
Flores brancas e douradas decoravam todos os ambientes. Lustres de cristal pendiam do teto e uma orquestra tocava ao vivo no salão principal. Respire, Leonardo murmurou no ouvido dela enquanto entravam no salão. Você pertence a este lugar tanto quanto qualquer pessoa aqui. Marina tentou se lembrar de todas as lições que havia aprendido. Postura ereta, sorriso natural, cumprimentos apropriados para cada tipo de pessoa. Quando Leonardo a apresentava a alguém, ela ouvia atentamente e fazia perguntas pertinentes sobre os assuntos mencionados. Marina, que vestido maravilhoso! Exclamou Patrícia, uma das mulheres que havia conhecido no almoço de negócios. Quem é a estilista? Madame Beatrice, Marina respondeu. É a primeira vez que uso algo dela, mas fiquei encantada com o trabalho. Ela é divina. Faz as roupas da alta costura parisiense. Marina sorriu, grata por Leonardo ter escolhido uma estilista respeitada. Cada detalhe havia sido pensado para credibilizar sua nova posição social. Durante o jantar, Marina se sentou ao lado de Leonardo, numa mesa com outros casais influentes. A conversa fluía entre negócios, política e eventos culturais. Marina contribuía quando se sentia confortável e ouvia atentamente quando não conhecia o assunto. E você, Marina? Perguntou um empresário do setor financeiro. Qual sua opinião sobre a nova exposição de arte contemporânea no Instituto Moreira Salles? Marina sentiu um momento de pânico, mas então se lembrou das lições de Leonardo sobre fazer perguntas inteligentes. Ainda não tive oportunidade de visitar, mas tenho muito interesse em arte contemporânea brasileira. Que artistas estão representados na exposição? A pergunta funcionou perfeitamente, e o homem passou os próximos 10 minutos falando apaixonadamente sobre os artistas em exposição. Quando chegou a hora da dança, Leonardo a conduziu para a pista com a confiança de alguém que havia feito aquilo 1000 vezes. Como estou me saindo? Marina perguntou enquanto dançavam uma valsa. Perfeitamente. Você é uma natural para isso. Ou talvez você seja um bom professor. Leonardo a girou elegantemente antes de responder. Talvez sejamos uma boa equipe. A palavra equipe ecoou na mente de Marina. Era isso que eles eram? Uma equipe? Ou era apenas uma forma educada de descrever uma parceria comercial? Quando a música terminou, eles foram abordados por um fotógrafo da revista social mais importante da cidade. Senhor e senhora Mendes, poderiam posar para algumas fotos? As próximas fotos seriam publicadas na revista, oficializando publicamente o casamento deles para toda a alta sociedade paulistana. Era um marco importante no acordo deles. Marina sorriu naturalmente, enquanto Leonardo a abraçava pela cintura, e por um momento esqueceu o que estava representando. A sensação de estar nos braços dele, de ser vista como sua esposa, de pertencer àquele mundo sofisticado, era intoxicante. Lindas fotos, o fotógrafo comentou. Vocês formam um casal muito bonito. Quando voltaram para casa às 2 da manhã, Marina estava exausta, mas eufórica. Havia conseguido. Havia navegado por seu primeiro grande evento social, sem cometer nenhum erro grave. Você foi incrível esta noite, Leonardo disse enquanto subia as escadas para os quartos. Obrigada. Não poderia ter feito sem toda a preparação que você providenciou. Eles pararam no topo da escada, próximos às portas de seus respectivos quartos. Marina tirou os brincos de diamante que Leonardo havia emprestado para a ocasião. Leonardo, ela disse, estendendo as joias para ele, obrigada por tudo isso, por me dar a chance de vivenciar esse mundo. Quando ele pegou os brincos, seus dedos roçaram os dela, e Marina sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Marina, Leonardo começou, mas então parou, como se estivesse lutando contra algo. Eles ficaram ali parados, olhando um para o outro, e Marina teve certeza de que ele ia beijá-la. Não um beijo protocolar como no casamento, mas um beijo real, carregado de todos os sentimentos não ditos que vinham crescendo entre eles. Mas então Leonardo recuou um passo. Boa noite, Marina. Você esteve perfeita hoje. Ele entrou em seu quarto e fechou a porta, deixando Marina sozinha no corredor, com o coração disparado e a certeza de que quase havia acontecido algo que mudaria completamente a natureza do acordo entre eles. Talvez já tivesse mudado. As fotos do baile beneficente saíram na revista Vogue Brasil na semana seguinte, ocupando 2 páginas inteiras na seção social.
Marina aparecia radiante ao lado de Leonardo e a legenda descrevia-os como o casal mais elegante da noite. Era oficial. Marina Mendes havia sido aceita pela alta sociedade paulistana. Você virou celebridade, Leonardo comentou, mostrando-lhe a revista durante o café da manhã. É estranho ver minha foto numa revista, Marina admitiu, folheando as páginas. 3 semanas atrás, eu comprava essa revista no supermercado só para sonhar com uma vida assim. E agora você está vivendo essa vida. De por enquanto, Marina disse sem pensar, e imediatamente se arrependeu. A frase havia soado mais melancólica do que pretendia. Leonardo a observou por um momento, mas não fez comentários. O sucesso no baile abriu portas para outros convites. Marina e Leonardo conseguiram convites para jantares íntimos, coquetéis corporativos e eventos culturais. Marina estava se acostumando à rotina social da elite paulistana, mas também começou a perceber as armadilhas desse mundo. Marina, querida! Fernanda, a mesma mulher que a havia humilhado no evento onde se conheceram, se aproximou durante um coquetel na Fundação Bienal. Que prazer vê-la novamente. Marina manteve um sorriso educado, lembrando-se das lições sobre diplomacia social. Fernanda, como vai? Maravilhosa. Soube que vocês fizeram sucesso no baile da Fundação São Paulo. As fotos ficaram lindas. Fernanda fez uma pausa calculada. É incrível como o amor transforma as pessoas, não é? Havia veneno disfarçado de doçura na frase, mas Marina havia aprendido a reconhecer esse tipo de ataque sutil. Realmente, Marina respondeu com serenidade. Quando encontramos a pessoa certa, tudo se encaixa perfeitamente. Leonardo apareceu ao lado dela como se tivesse um radar para situações tensas. Fernanda, ele cumprimentou friamente. Como está Carlos? A pergunta sobre o marido de Fernanda foi claramente uma forma de desviá-la do foco em Marina. Depois que Fernanda se afastou, Leonardo murmurou no ouvido de Marina. Você manejou isso perfeitamente. Ela estava tentando te provocar. Percebi por que ela faz isso. Inveja, provavelmente. Você conseguiu algo que ela sempre quis. Um casamento que parece genuinamente feliz. A ironia do comentário não passou despercebida por Marina. Se ele soubesse como ela realmente se sentia. Naquela noite, quando voltaram para casa, Marina estava silenciosa. Leonardo notou. Você está bem? Pareceu distante durante a volta. Marina se sentou no sofá da sala, tirando os sapatos de salto alto. Leonardo, posso te fazer uma pergunta honesta? Sempre. Você já se arrepende? Do nosso acordo, digo. A pergunta o pegou de surpresa. Ele se sentou na poltrona em frente a ela. Por que pergunta isso? Porque às vezes sinto que você está interpretando um papel que não combina com você. Todas essas apresentações sociais, fingir que somos um casal apaixonado, não é cansativo? Leonardo ficou em silêncio por um tempo antes de responder. Marina, posso te fazer uma pergunta igualmente honesta? Ela assentiu. Você se arrepende? Marina hesitou. Como poderia explicar que não se arrependia do acordo, mas estava se arrependendo de estar se apaixonando por ele? É complicado, ela respondeu finalmente. Para mim também está ficando complicado, Leonardo admitiu, e algo no tom da voz dele fez o coração de Marina acelerar. Por quê? Leonardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Porque quando comecei isso, pensei que seria fácil separar o que é real do que é representação. Mas com você, ele pausou. Com você a linha está ficando muito tênue. Marina sentiu o ar faltar em seus pulmões. Era a primeira vez que Leonardo admitia que havia algo além do contrato entre eles. Leonardo, eu sei, ele interrompeu. Eu sei que não fazia parte do acordo, e sei que é complicado. Eles ficaram se olhando em silêncio, e Marina teve a sensação de que estavam em uma encruzilhada. Qualquer coisa que dissessem agora mudaria irrevogavelmente a natureza do relacionamento deles. O que fazemos? Ela perguntou suavemente. Não sei. Leonardo respondeu com honestidade. Nunca estive numa situação assim. O telefone de Leonardo tocou, quebrando o momento íntimo. Ele olhou para a tela e fez uma careta. Desculpa, é urgente. Preciso atender. Enquanto Leonardo falava sobre algum problema empresarial, Marina subiu para seu quarto. Deitada na cama, ela refletiu sobre a conversa que haviam tido. Leonardo havia admitido que também estava confuso sobre os sentimentos que estavam surgindo entre eles. Isso mudava tudo.
e não mudava nada ao mesmo tempo. Eles ainda tinham um contrato de 2 anos. Eles ainda vinham de mundos diferentes. E Marina ainda não sabia se o que Leonardo sentia era amor genuíno ou apenas confusão causada pela intimidade forçada da situação. Mas pela primeira vez desde que haviam se casado, ela tinha a esperança de que talvez, apenas talvez, aquele casamento de conveniência pudesse se transformar em algo real. Na manhã seguinte, Leonardo havia saído cedo para uma reunião antes que Marina acordasse, deixando apenas um bilhete dizendo que voltaria tarde. Ela passou o dia estudando e se perguntando se ele estava evitando-a depois da conversa da noite anterior. Quando ele finalmente chegou em casa, às 9 da noite, trazia flores. "Para que são as flores?" Marina perguntou surpresa. "Para dizer obrigado", Leonardo respondeu. "Por ser honesta comigo ontem à noite, por deixar as coisas mais claras." "E agora? As coisas estão mais claras?" Leonardo colocou as flores em um vaso e se virou para ela. "Agora acho que precisamos parar de fingir que isso é apenas um contrato comercial." O coração de Marina saltou no peito. "E o que você acha que é?" "Acho que é 2 pessoas que se casaram por conveniência e estão descobrindo que talvez não seja tão inconveniente assim." Marina riu, apesar da tensão do momento. "Essa deve ser a declaração de amor mais estranha da história." "Foi uma declaração de amor?" Leonardo perguntou, se aproximando dela. "Foi?" Em vez de responder com palavras, Leonardo curvou-se e beijou-a. Não foi um beijo protocolar como no casamento, nem um beijo hesitante. Foi um beijo real, cheio de sentimentos que haviam sido reprimidos durante semanas. Quando se separaram, Marina estava respirando com dificuldade. "Isso complica tudo", ela sussurrou. "Complica", Leonardo concordou, mas não se afastou dela. "A questão é, estamos dispostos a viver com essa complicação?" Marina olhou nos olhos castanhos dele e viu sua própria confusão e esperança refletidas ali. "Acho que já estamos vivendo com ela há semanas. Então talvez seja a hora de pararmos de lutar contra ela." Quando Leonardo a beijou novamente, Marina soube que sua vida havia mudado mais uma vez. Já não era apenas um casamento de conveniência. Era o começo de algo que ela não sabia ainda como nomear, mas que sentia ser muito mais real do que qualquer contrato que haviam assinado.